Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do corte de juros do Banco Central, que foi menor do que o esperado, pelo menos menor do que o esperado por mim. Parece que a maioria do mercado já dava como certa a redução de 0,25 ponto percentual aqui, que foi o que aconteceu nessa reunião do BC. Isso não é boa notícia para o Lula, isso significa que a economia tende mais a entrar em recessão agora. E foi feito por quê? Porque justamente o governo chutou para o alto o arcabouço fiscal, né? Agora, finalmente, as pessoas perceberam que o arcabouço fiscal realmente não protege nada. Já se sabia isso desde sempre, né? Esse ano, certamente, o governo Lula vai ter déficit. Agora já estão dizendo que o déficit vai ser por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, né? Vão botar a culpa nos gaúchos, sendo que a gente já sabia que não ia conseguir manter o déficit zero esse ano de qualquer forma o governo, ou seja, já está tudo para o alto já. Ninguém tinha dúvida que o governo Lula iria explodir para o alto na economia, né? Culpa agora é de quem? De quem votou no Lula, né? Os idiotas que votaram no Lula é que são culpados pela tragédia que vai decorrer agora nos próximos meses no Brasil. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Estrago Democrático de Direito. Por favor, não demitam o Tite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi uma surpresa isso daqui, tá? Não era uma decisão certa, não. Muita gente achava que o Banco Central ainda iria reduzir em 0,5 ponto percentual. Eu até falei isso, eu falei, olha só, eu acho que o Banco Central vai reduzir em 0,25 na próxima reunião, né? Por quê? Porque na última reunião do Copom, eles disseram exatamente que prevêem mais um corte de 0,5% 0,5%, né, na taxa Copom na próxima reunião, mas tinham alertas e coisa e tal, estavam em alertas, mas eles sempre falam que estão em alertas, né? E geralmente quando eles se comprometem a baixar uma determinada taxa na próxima reunião, eles cumprem isso, porque a ideia toda dessas reuniões do Copom é manter a previsibilidade. E, aparentemente, a situação é uma situação que entramos em emergência agora. O governo Lula perdeu o controle da economia brasileira, né? Então, ou seja, o Banco Central foi obrigado a reduzir 0,25% a taxa de juros. Ao invés de cair 0,5 ponto percentual, como vinha caindo aqui, caiu de 11,75 para 11,25, de 11,25 para 10,75, de 10,75 imaginava-se que iria cair para 10,25 agora, caiu só para 10,5, ou seja, caiu menos do que o esperado. Isso é um problema, como eu expliquei, porque esse tipo de medida é tomado quando você tem o descontrole da inflação. A decisão foi dividida, o Galípolo, que tudo indica, vai ser o novo presidente do Banco Central a partir do ano que vem, votou por um corte de 0,5 ponto percentual, ou seja, ele queria manter a queda de juros por pelo menos mais um mês, mas o Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, acabou ganhando a parada, foram 5 votos a 4. Lembra, as decisões do Copom são decisões colegiadas, já participam dessas reuniões um monte de gente indicada pelo Lula, então não é uma decisão só do Campos Neto e coisa e tal, a questão é realmente de caráter técnico, né? De fato, o Haddad mudou a meta fiscal para 2025 e 2026, e mudou essa meta fiscal há menos de um ano depois de ter estabelecido o arcabouço fiscal. Ou seja, ficou claro que não tem controle nenhum sobre a meta fiscal no Brasil, que o Lula não está nem aí para evitar gastos do governo, né? E sem contar as inúmeras vezes que o Lula fala isso abertamente, que ele não está nem aí, que ele acha que é tudo investimento, que torrar dinheiro é investimento, não sei o que lá. Ou seja, o Brasil tem tudo para voltar para a hiperinflação, se deixar só na conta do Lula, né? Felizmente, este ano a gente tem o Banco Central nas mãos do Campos Neto. Felizmente, devido à autonomia que foi aprovada no governo Bolsonaro, o Campos Neto pode manter esse controle da inflação. A ideia é exatamente esse. O governo está gastando demais, está criando dinheiro demais, está imprimindo dinheiro demais, você aumenta a taxa de juros, que daí equilibra a coisa, a inflação não vem, ou vem uma inflação menor pelo menos. O problema justamente é que ano que vem, né, acaba o mandato do Campos Neto. O mandato dele vai até o final de 2024. Em 2025, o Lula nomeia o novo presidente do Banco Central. Tudo indica que será o Galípolo. E o Galípolo já está aqui animadão para continuar cortando juros, não se importando muito com a inflação. Ou seja,
tudo indica que a partir do ano que vem a gente está completamente na merda. Parabéns a você que fez o L, que votou no Lula, com essa ideia de que o Lula é um democrata. Não, Lula vai fazer um governo de coalizão, ele vai fazer um governo responsável fiscalmente. O cara foi condenado por corrupção. Você acha que está nas preocupações do Lula manter as contas públicas em dia? É lógico que não. Não está nem aí para isso. Ao contrário, está cagando para isso completamente. Ele quer vingança contra o povo brasileiro. E é o que está fazendo aí com essa coisa. Os brasileiros já veem aumento de preço no supermercado. Isso é só a ponta mais visível da coisa. O problema é muito anterior, né? O problema, a base do problema, como eu falei, é justamente o arcabouço fiscal do Haddad, que não tem pé nem cabeça, que não tem lógica nenhuma, que é uma licença para gastar apenas, né? Isso estava claro desde o início, quando se começou a cogitar esse tipo de coisa, que o pessoal queria gastança indefinida disso daí. E não era só o Lula que queria, não, tá? Tem que falar a verdade. O Congresso queria também, o Arthur Lira queria, muita gente no Congresso queria gastança ilimitada para torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, porque justamente esse pessoal, né, acha que isso vai melhorar o Brasil. Só que o que eles esquecem é que isso traz a inflação de volta. Esse é sempre o problema do Brasil. A inflação conseguiu ficar controlada por um período relativamente grande aqui, apesar das pressões por mais gastos no primeiro governo do Lula, chegou a bater 10,5% no governo Dilma, depois com o governo Bolsonaro, com a pandemia, né, com os gastos da pandemia, voltou a subir, mas já estava caindo. O Bolsonaro tem a culpa de ter emitido dinheiro também, precisou por conta da pandemia, mas imediatamente ele corrigiu a coisa. E não corrigiu igual o Lula está fazendo, não. O Lula está querendo corrigir para atender, por exemplo, o negócio da chuva no Sul, saindo fora do limite de gastos. Não, quero torrar dinheiro à vontade, não estou nem aí para atender o Rio Grande do Sul. Qual que é o problema disso? Isso vai causar inflação, isso vai ser pior no longo prazo. Bolsonaro fez o correto, né? Imprimiu dinheiro, é verdade, foi necessário para a pandemia, mas cortou gastos depois, cortou impostos depois para controlar a inflação. Lula, meu amigo, não está nem aí para isso. Ele acha que você tem que se ferrar e pagar mais imposto. Inflação não é um problema na cabeça do Lula. E o que ele quer mesmo é gastar dinheiro à vontade para ajudar os amiguinhos dele, né? Ajudar a turma dos sindicatos, que está sem dinheiro desde o fim do imposto sindical. E como que isso vai aparecer o problema para você, né? Por que é um problema você ter essa taxa mais alta agora do que poderia ser? Isso previne investimentos, isso dificulta as pessoas de investir. É melhor você comprar título do Tesouro do que investir na Bolsa Brasileira ou em qualquer empresa aqui no Brasil. Isso já era verdade antes, né? Na verdade, o melhor é você tirar o seu dinheiro do Brasil, porque aqui, sinceramente, enquanto tiver o Lula na presidência, não tem futuro nenhum. Mas isso daqui dificulta mais esse processo, menos investimento vai ter no Brasil. A tendência é a atividade econômica cair mais ainda, né? Já vinha mal das pernas, vai cair mais ainda. E principalmente quando você lembra que foi uma coisa necessária de se fazer entre uma reunião e outra do Copom, né? Justamente devido ao reajuste das metas lá que o Haddad inventou, né? Isso é que é a surpresa da coisa. Que a coisa estava degringolando, todo mundo sabia que estava degringolando. A informação que o Bacen traz aqui pra gente, ó, tá degringolando rápido. Tá degringolando, tá dando merda muito rápido isso daí, né? É possível, a gente não viu ainda a íntegra do comunicado do Copom. O comunicado do Copom deve dizer se eles planejam mais uma redução de 0,25% na próxima reunião, ou se acabou, se isso daqui é a última, agora vai ficar esse patamar. Isso pode ser pior ainda no final das contas. Vamos ver como é que vai vir esse boletim do Copom. Podem esperar amanhã Gleisi Hoffmann arrancando a calcinha pela cabeça, convocando o MST para invadir o Banco Central e não sei o que lá, e um monte de gente reclamando e coisa e tal, sendo que a culpa é do PT mesmo. Foi o PT que inventou esse arcabouço fiscal para gastar dinheiro como se não tivesse amanhã. Em menos de um ano desrespeitou o próprio arcabouço fiscal, ou seja, em menos de um ano o PT inventou uma regra que seria para controlar gasto do governo e desmentiu essa regra, chutou a regra para o alto. Ou seja, é óbvio que tinha que ter um efeito isso daí, e que bom que a gente tem o Campos Neto, e a grande preocupação que fica agora, o que será de nós quando for o Galípolo? Meu amigo, tamo na água. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.